noite a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, querido internauta, a você, querida internauta. Estamos felizes por mais um encontro em um estudo muito importante para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual. O livro Filosofia Espírita, autor espiritual Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia. Miramês comenta as questões do Livro dos Espíritos, e são instruções, orientações, comentários extraordinários. Por isso, queremos convidar a todos para ficarmos atentos a estas mensagens, porque vão nos ajudar em nosso aprimoramento, no conhecimento da doutrina, no conhecimento das leis que nos regem, não é? É tudo que nós aprendemos com as obras da doutrina espírita. E então, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma mentalização, pedindo aos nossos amigos espirituais, esses que conhecem a nossa busca, o nosso desejo de aprender, de nos esclarecer e, ao mesmo tempo, o desejo de nos fortalecer em nossa caminhada evolutiva. Senhor Jesus, estamos felizes por mais um momento de aprendizado que a Tua misericórdia nos oferece como meio de nossa iluminação espiritual. Te pedindo, Senhor, que nos abençoe. Todos nós que estamos vinculados nesta escola bendita do Teu Evangelho, que possamos absorver, colocar em nosso mundo íntimo estas lições, meditar e refletir sobre elas para o nosso engrandecimento, para a nossa evolução. Que a Tua paz nos auxilie, que a Tua luz nos ilumine. Assim seja. Graças a Deus. Hoje nós teremos uma questão muito importante que está na número 14 do Livro dos Espíritos. E no livro Filosofia Espírita, o título é Unidade do Criador. No Livro dos Espíritos tem um subtítulo que é Panteísmo. Pergunta: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta: se assim fosse, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa.
ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai consequentemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. É importante nós refletirmos sobre essa questão, porque muitas pessoas, em algumas seitas, imaginam que Deus é esse resultado de unir todas as forças, tudo o que existe no universo, forças e inteligências. E então a resposta está muito clara. Os Espíritos nos mostram que se fosse assim, não seria Deus. Porque tudo isso que nós enxergamos no universo, essa constelação que nós admiramos à noite, tudo que nós percebemos na natureza, essa grandiosidade é somente o efeito e não a causa. E então estamos vendo aí que não tem condições de ser a mesma coisa, as mesmas coisas, Deus, né? Causa e efeito. Então, o que aconselha os espíritos? A única certeza que nós temos e que não poderemos guardar dúvida é que Deus existe. Não é? Temos visto aí nas questões anteriores tudo o que nos leva a ter essa certeza. O universo existe, como vimos na anterior. Logo tem uma causa, e essa causa é Deus. E então os Espíritos nos aconselham: não vades além. A única coisa que nós precisamos é de acreditar, de ter essa certeza da existência de Deus em nossas vidas. Não é? E então eles nos dizem que nós ficaríamos perdidos num labirinto. Nós não temos capacidade para entender o nosso Criador, não é? O que é Deus. Nós não temos amadurecimento suficiente para ter um discernimento assim. E eles nos mostram que é muito mais proveitoso para nós buscarmos conhecer a nós mesmos. Olha aí, tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Olha o conselho que nós sempre encontramos nas lições da doutrina espírita.
estudai as vossas próprias imperfeições. Esse deve ser o nosso grande empreendimento, nos empenhar a conhecer as nossas mazelas espirituais e morais, né? As nossas imperfeições, aquilo que de sombra nós ainda trazemos do nosso passado. Agora nós estamos estudando a doutrina ou o Evangelho de Jesus. Quando começamos a despertar para esta necessidade, começamos a acender uma luz em nós. Mas esta vontade de aprender, esta vontade de conhecer, não significa que nós já estejamos aptos a tudo saber. Primeiramente, nós temos que trabalhar as nossas próprias imperfeições, corrigir o que nós trazemos que não é construtivo, que não é benéfico, não é? Para nós será de muito mais proveito. E a partir desse ponto, vamos começar a enxergar, a compreender situações que nós ainda não estamos ou não estávamos preparados. E então é a marcha progressiva da nossa evolução. Mas tudo devido ao nosso esforço, à nossa vontade de querer nos melhorar. Vamos ver o que Miramês está falando sobre essa questão. Unidade do Criador. Deus é uma unidade dinâmica no seu caráter criativo e fecundo, mas único na sua majestosa intimidade de valores incomparáveis. Ele não é produto das coisas e inteligências disseminadas por toda a criação, pois causa e efeito são duas coisas distintas uma da outra. Basta um pouco de raciocínio para podermos harmonizar estas ideias referentes ao Senhor de todas as coisas. Em todos os momentos que voltamos a pensar em Deus, os nossos sentidos passam a vê-lo na intimidade Em todos os momentos que voltamos a pensar em Deus, os nossos sentidos passam a vê-lo na sua unidade total, único na sua posição de benfeitor universal. Dividi-lo é contrariar a nossa consciência e sentir insegurança sobre a verdadeira paternidade. Registramos nas nossas deduções mais apuradas, no mundo espiritual, a unidade do Criador, como ouvimos os grandes missionários da luz, que descem até nós com as mesmas ideias, os quais nos mostram a realidade pelos fatos da própria natureza, engenhoso processo que reflete a presença da grande luz em todas as intimidades criadas. Não nos preocupemos quando os homens pretendem adorar os outros deuses.
Vou ler novamente. Não nos preocupemos quando os homens pretendem adorar outros deuses, ou muitos deuses, como no passado. A verdade não se inquieta, ela se impõe porque é a verdade. No perpassar dos tempos, somente ela ficará de pé diante de todas as deduções humanas. O que temos a dizer, com toda a sinceridade do coração, é que Deus é uno, é um ser individual, ligado por agentes sutis em toda a criação, e mais, atuante na intimidade de todas as coisas. Quando o espírito encontra a si mesmo, passa a sentir Deus com mais intensidade, por ser essa a senha, a porta de batida para novos conhecimentos sobre a divindade. Eu li errado. A porta de partida para novos conhecimentos sobre a divindade. Começa, meu irmão, a estudar as tuas próprias reações, a analisar teus próprios feitos, a corrigir os teus próprios deslizes no silêncio que é próprio ao iniciante da verdade, que conhecerás outras dimensões do saber. Estas sempre vibram ao nosso redor, sem que as suas notícias nos atinjam, por faltar o bater às portas da simbologia evangélica. Quando os nossos pensamentos se educarem na razão direta das qualidades superiores, e a boca se esquecer de ferir, os olhos de perscrutar os erros alheios, e as mãos de se tornarem somente instrumentos de ajudar, estabelecer-se-á a harmonia em nossos corações. Se Deus é unidade, é de nosso dever criar a unidade do bem e do amor e da caridade em nós, para que possamos refletir a divindade em todos os nossos passos. O homem inteligente procura não contrariar as leis naturais. E quando ele desencarna com essas mesmas intenções, sentirá na profundidade o porquê desta obediência. Ninguém é livre na totalidade da expressão. Somos todos servos do Senhor, e essa deve ser a nossa imensa alegria, porque Ele sabe o que mais nos convém nas linhas do nosso despertar. O panteísmo foi uma verdade camuflada, por encontrar uma humanidade sem condições de senti-la face a face. A verdade se torna, pois, relativa em todas as suas nuances de claridades espirituais. Agora estamos comungando com as ideias mais puras sobre a divindade, e a maturidade nos aproxima mais da luz que nos alimenta e nos sustenta a vida. Por isso cremos na unidade de Deus, na sua justiça cheia de misericórdia e de amor. Quanto mais conhecemos o Senhor,
mais notamos as nossas deficiências em conhecê-lo, dada a sua grandeza de poderes e os seus atributos indescritíveis. Crê, meu filho, em Deus, sê obediente ao comando maior, que tudo virá ao teu encontro pelas linhas do teu merecimento e de acordo com a tua capacidade de suportar. Não existe injustiça em qualquer dos acontecimentos da vida. Essa é a verdade. Estamos percebendo aí muitas informações, muitos esclarecimentos. E nós precisamos de refletir um pouco sobre aquilo que nós já adquirimos nesse patamar de comunicação. Porque unidade do Criador. Tudo está em Deus. E não, ou melhor, Deus está em tudo. Né? E então nós vamos perceber que em qualquer ambiente, Deus se manifesta. Nós é que não percebemos. Mas isso não sucede de forma que nós tenhamos sentidos para perceber. Então, se Deus está em tudo, é porque em cada criatura, em cada ser, em cada criação, existe o DNA da paternidade divina. Mas não significa que todas essas criações formam o nosso Criador. É o efeito, são as consequências da perfeição de Deus. E então, quando nós paramos diante de um quadro da natureza que nos toca profundamente, a maravilha daquele quadro que nos eleva os sentimentos, a admiração e que nos leva a glorificar a Deus pelos seus feitos, nós ali estamos percebendo o resultado da sabedoria infinita, da magnanimidade do nosso Criador. Faz-nos entrar em contato com o Criador. Esse ambiente aconchegante da natureza, aquilo que mais nos envolve em nossas emoções, em nossas vibrações de amor, de luz, de paz. Tudo o que nós observamos ao nosso redor, que não é obra do ser humano e que é obra da natureza, que é obra do Pai, nós começamos a interagir com essa força que a tudo administra através das leis imperecíveis, leis que nos conduzem nessa estrada evolutiva. E tudo evolui. Os espíritos, as coisas, os seres, as criaturas, os reinos inferiores, tudo está numa constante evolução, sempre numa ascensão. Não é?
Então, muitas vezes, nós, pela nossa rebeldia, pela nossa ignorância, ou pelas deficiências que nós trazemos, que nós criamos, nós colocamos um obstáculo, às vezes, nessa caminhada evolutiva. Porque muitas vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso gosto, da forma com que nós queremos, obedecendo aos nossos caprichos ou ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. Então é o momento em que nós nos distanciamos dessas leis. Por isso o conselho dos espíritos e Miramês reforça esse conselho. Procuremos a conhecer a nós mesmos, porque através da busca por esse conhecimento, nós vamos começar a perceber dimensões, quadros que estão fora do ambiente comum, material. Nós vamos começar a desenvolver uma sensibilidade que transcende as coisas que nos rodeiam, que são perceptíveis somente aos sentidos físicos. E nós, então, precisamos de aprender. Observa esta colocação que Miramês diz: o homem inteligente procura não contrariar as leis naturais. Olha que detalhe importante. Nós não podemos contrariar. As leis naturais são as leis de Deus, são perfeitas. E elas regem todo o universo, todos os seres, inclusive nos favorecendo o nosso aperfeiçoamento, a nossa iluminação. E então ele diz: quando esse homem desencarna com essas mesmas intenções, sentirá na profundidade o porquê dessa obediência. Né? Então, é uma coisa muito profunda e individual quando nós abrimos essas comportas da alma. Deixamos de lado aquele pensamento fixo, aquela ideia que só nós é que temos a razão. Né? Nossa forma de entender a vida. E ele nos mostra que essa forma de analisar sobre o panteísmo, ela foi camuflada justamente por essa questão da imperfeição do ser humano. Né? Poderemos entender essa visão do panteísmo justamente nos efeitos que nós percebemos em todas as coisas criadas por Deus. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Né? E então, nessas condições nós vamos perceber como que é um encadeamento se ligando de um reino ao outro, a razão da existência de cada ser, de cada criatura, de cada ambiente, tem uma ligação que faz essa unidade nos orientar como Deus sendo único,
soberanamente bom e justo em todas as coisas. Não é? Como Allan Kardec traz para nós esses esclarecimentos no Livro dos Espíritos. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é infinitamente perfeito em suas perfeições. Caso contrário, não seria Deus. Não é? Então vamos finalizar a nossa reflexão, mas convidamos a todos para prosseguirmos conosco mesmo em nossa meditação sobre essa condição das perfeições, dos atributos, das obras de Deus e trabalhando ao mesmo tempo aquilo que nós ainda trazemos como obstáculo para perceber tudo o que Deus coloca junto de nós para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. E deixamos essa frase de Miramês: não existe injustiça em quaisquer acontecimentos da vida. É uma coisa fácil para nosso raciocínio superficial, mas traz consequências muito profundas. Vamos refletir sobre isso. Não existe injustiça em quaisquer acontecimentos da vida. Fica para nós esta frase como forma de nós procurar desenvolver um raciocínio, principalmente sobre nós mesmos, não é? Sobre a nossa personalidade, sobre aquilo que nós precisamos de nos melhorar, trabalhando as imperfeições e buscando adquirir as virtudes que nos são necessárias. E então fica aí para nós mais uma maravilhosa lição de Miramês e uma maravilhosa questão do Livro dos Espíritos. Gostamos sempre de frisar: as lições que trazemos aqui é somente um chamamento, porque cada um de nós vai desenvolver um raciocínio, aprofundar na reflexão, na busca por novos conhecimentos, através de novas leituras, não é? E fica então esse convite. Vamos prosseguir nessa busca pelo crescimento, pelo aprimoramento intelectual e moral. E vamos agora então fazer uma prece, agradecendo aos amigos espirituais, nossos anjos guardiães, aos espíritos que estão juntamente conosco, estudando e aprendendo. Senhor, estamos finalizando nossos momentos, agradecidos por essas luzes, por essas ideias, por essas sementes que foram semeadas em nosso mundo íntimo, pedindo, Senhor, que nos ajude a trabalhar conosco mesmo esse conteúdo
para que possamos fazer frutificar e dar bons resultados e oferecermos o melhor a todos aqueles com quem nós convivemos. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Querido irmão, querida irmã, desejamos muita paz a todos. A você que em momento propício irá acessar a nossa página, o nosso canal. Que Deus te abençoe, te ilumine. E lembrando que nós teremos amanhã, no sábado, 22 horas, o culto do Evangelho no lar. E no domingo, 21 horas, o Evangelho Rede Vivo. Nos encontramos por lá. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos.